Glória a Deus. Então, irmãos, que bom que nós estamos aqui reunidos. Você veio decidido a aprender do Senhor? Amém. Veio decidido a praticar o que o Senhor ensina? Amém. Aleluia. Terça-feira nós estávamos aqui no culto de oração e Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma direção para a igreja naquele momento. Acho que alguns vão lembrar. E o Espírito Santo começou a me falar para ensinar a igreja a respeito dos dons espirituais, não é? E eu falei algumas coisas e muitas pessoas foram alcançadas, muitas deram testemunho para mim. E também eu sou consciente que muita gente não vem para o culto da terça-feira, o culto de oração na igreja, e precisa aprender a respeito disso. Amém? Então eu decidi. Na verdade, eu tinha muita coisa para falar, eu tenho muita coisa fluindo do meu coração para a igreja. E é claro que ninguém pode fazer 2 ministrações ou 3 num domingo só, né? Assim, para um povo só, tem que ir guardando, né? Mas depois da terça-feira, aí eu peço desculpa a você que eu estou a minha boca coisada aqui desse negócio. Depois da terça-feira, eu fiquei bem convicto do que eu deveria ensinar nesse domingo para a igreja, porque nós precisamos crescer nessa área, amém? Então, terça-feira, por causa do que eu falei, ministrei, pessoas tiveram despertamentos e até curas foram recebidas, e eu fico pensando, quantas pessoas perdem a oportunidade de crescer, de receber algo, porque falta o ensino. Nós não vemos o ensino a respeito dos dons espirituais de um modo geral na igreja, não é? E o que eu vou falar hoje é uma coisa bem prática. Não vou conceituar os dons, isso a gente faz muito, não é? Conceituar os dons espirituais, a gente conceitua. A gente tem a matéria no Rema, e aqui muita gente é formada no Rema, e sabe a respeito dos dons, mas tem uma coisa que a gente não faz bem, que eu percebo, que é o fluir, que é a prática dos dons espirituais, não é? Essa parte da prática dos dons, ela é muito deixada para os ministros, para os pastores, para aqueles que estão ensinando. Mas os dons são para toda a igreja. Os dons não foram algo dado apenas para a capacitação de um ministro. Essa é a primeira coisa que você deve entender. Os dons são dados para a igreja de um modo geral. Amém? Elas são presentes de Deus para o cristão. Amém? Eu costumo dizer que um dom é uma fagulha do poder de Deus que é concedida ao homem para que ele possa modificar as coisas naturais que naturalmente ele não poderia fazer. Só o poder de Deus. Amém? E aí, o que é que acontece? Muitas vezes nós usamos da oração, nós oramos para que Deus interfira em algumas coisas. Você está entendendo? Nós oramos para que Deus faça algumas coisas, mas os dons são concessões de Deus para que nós façamos algumas coisas. Você está entendendo? Aleluia. Não somos nós na nossa força, mas eu quero que você entenda. É aquele momento de liberação de Deus. É um momento em que Deus diz assim, pronto, vocês podem operar. Você entendeu? Muitas vezes nós estamos dizendo, Senhor, opera. E Deus faz. Amém? Mas os dons são a concessão de Deus para nós operarmos. E aí, muita coisa foi perdida na igreja, dessa prática. E nós precisamos retornar, até mesmo porque nós estamos nos últimos tempos, né? Estamos nos últimos tempos. E se você ler sua Bíblia com atenção em Joel 2:28 e em Atos 2:17, o que é que a Bíblia fala? Acontecerá
depois daqueles dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Amém? E aí ele diz, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, e profetizarão. Todos profetizarão. Ali está escrito dessa maneira. É claro que nem todos vão ser profetas. A gente não precisa se enganar nisso, porque não precisa. Porque o ofício do profeta, ele é carregado com mais alguns dons constantes. Mas ele não está falando de ser profeta, ele está falando sobre profetizar. Então, irmão, se Deus pontuou uma coisa lá, anos e anos atrás, e ela se cumpriu ali no dia de Pentecostes para a igreja. Amém? Ela se cumpriu para a igreja. E Deus, a pontuação que Deus fez daquela manifestação, foi isso. A igreja profetizará. Então, você imagina o quanto isso é importante para Deus. Amém? O quanto é importante para Deus. Nós podemos não estar dando importância. Individualmente, pode ser que nós não demos importância, mas para Deus é algo que ele fez, ele disse, isso aqui é isso aqui. Amém? Isso que está acontecendo agora é o que eu falei para a igreja. Então nós devemos aprender a fluir nessas coisas, a fluir nos dons espirituais. E é claro que não dá para a gente falar sobre tudo em apenas também uma oportunidade, por isso que é importante fazer o rema, porque esses ensinos, eles são bem sistematizados no rema, e durante várias matérias você vai fazê-los de modo, seguindo aquela linha, e na igreja não dá tempo de falar de tudo. Então, mas o que eu estou querendo dizer, por que nós não damos importância àquilo que Deus acha importante? Por que nós não somos ensinados a praticar as coisas que Deus acha importante? Nós devemos crescer para a plena estatura de varão perfeito. Não é isso? A igreja precisa avançar. Amém? Então a igreja começou assim. A igreja era assim. Você pode ver lá em Corinto, que a igreja fluía nisso. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, você vai ver pessoas comuns profetizando. As filhas de Filipe profetizavam. Você vai ver todo tipo de manifestação dentro da igreja. Paulo ensinando o que é para a igreja, tudo isso. E aí, por que não temos mais a prática? Porque o diabo conseguiu apagar a chama, apagar o fogo durante as eras. Amém? O diabo conseguiu que... Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Só uma teologia muito esforçada, carnal, para tirar essas coisas da igreja. E os homens conseguiram. A teologia conseguiu formular, ela precisa cavar, ela precisa rasgar, bem dizer como a gente fala, rasgar a Bíblia para poder tirar de dentro que essas coisas não são para hoje. Porque quando começou, Deus disse, é isso aqui. E aí depois eles disseram, não é mais isso aqui. É outra coisa. Você está entendendo? E eles conseguiram apagar da igreja o fluir dos dons, dizendo que os dons não são para hoje. Amém? O mesmo discurso de Pedro segue, lá em 2,42, ele diz que diz respeito a nós, falando na época, isso diz respeito a vocês, aos filhos de vocês, aos que estão perto e aos que estão longe, falando de eras que viriam, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, não houve um stop de Deus ali. Não houve uma parada. Pode ler toda a Bíblia. A única hora que a Bíblia vai falar a respeito dessas coisas passarem é em 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? É quando ele fala que chegou a perfeição do amor.
E aí vai passar dons, vai passar línguas, vai passar tudo aquilo. Mas a minha pergunta é, você já está aperfeiçoado no amor? Entendeu? Não estamos, a igreja não está ainda aperfeiçoada. Então, não existe essa coisa do acabou. Aí você diz assim, eles dizem, não, mas era só, para aquela época, foi só os apóstolos. E você vê os coríntios fluindo nos dons, 60 anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois, desculpa, do dia de Pentecostes. Amém? Então eles conseguiram apagar essa chama, eles conseguiram enganar o povo de Deus. É uma tristeza falar isso, mas é fato. E nós devemos tomar muito cuidado, porque à medida que, eu acredito que você está vendo, esses dons e a palavra estão sendo restaurados, a revelação da palavra está se levantando, e os dons estão voltando a fluir, também volta o levante do diabo, querendo apagar. E você vai ver muito na internet, alguns dizendo que não é mais para hoje, que tudo isso é invenção, é emoção. Eles chamam de emoção. Amém? Eles chamam de emoção. É porque nós nos emocionamos. Porque eles nunca provaram. Eles só provaram a emoção de um gol. Eles só pulam no estádio, só torcem por um time. Eles não sabem o que é você estar na presença de Deus. Não é? Ser tocado em todas as áreas da sua vida. No espírito, na alma e no corpo. Ser tocado pela presença do Espírito Santo. Eles não sabem o que é isso. Aí eles dizem que nós estamos emocionados. É claro que eu sei também que alguns de nós nos emocionamos. Amém? Alguns de nós têm uma dose de emoção no negócio. Mas não é pecado não. Amém? Não é pecado não você gritar, você pular. Nada disso é pecado. Amém? Ai, o irmão aí fica... Qual o problema? Se ele está na presença de Deus. Amém? Se ele está na presença de Deus, ele pode se emocionar também. Emocionado por causa da presença, bom demais. Amém? Emocionado porque ele sabe que Deus existe, e Deus está ali, e Deus está fazendo coisas. Maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito pouco emotiva. Muito pouca. Se você me vir fazendo alguma coisa aqui, pode dizer assim, é Deus que está tocando no pastor. Porque eu sou muito pouco emotivo. A minha risada é mínima. Meu choro é mínimo. Mas eu passei dias agora, irmãos, chorando. Desde aquele dia que o pastor Mansueto botou a mão na minha cabeça, eu recebi uma unção e eu não conseguia parar de chorar. Eu ainda não sei se já passou. Mas tudo coisa relacionada a espiritual, eu começava a chorar. E não era uma emoção do coração simplesmente, era por causa das coisas de Deus. Eu estou falando tudo isso porque as pessoas querem travar as pessoas de coisas tão maravilhosas, de coisas tão abençoadas que é a presença de Deus. Amém? Aleluia. Você sabia que o Espírito Santo, às vezes, ele manda fazer certas coisas que não têm lógica para o homem natural? Irmãos, o Espírito Santo já me mandou gritar. Pastor, mas precisa disso? Como foi que eles derrubaram as muralhas de Jericó? Como foi que eles derrubaram? Gritar, pastor. Me responda, como foi que as muralhas de Jericó caíram? Ah, pastor, mas aquilo ali foi outra coisa. Como assim foi outra coisa? Se um povo que nem tinha a presença do Espírito sobre eles, dentro deles, por causa de um grito natural, os poderes do céu agiram, por que não nós? Aí você, não, o Espírito Santo não manda fazer isso. Por que ele não manda?
Se ele mandou gritar? Amém. Então não se trava, irmãos, na presença de Deus, nas coisas do Senhor, na unção, no mover do Espírito. Amém? Eu estou falando sobre fluir nos dons espirituais. Isso que eu estou falando agora é só uma introdução para a gente entrar mesmo no que eu estou falando para você. Porque se nós não somos abertos para as primeiras coisas que é a unção se manifestando, quando chegarmos nos dons, a gente não aprende. É uma questão de aprendizado. É uma questão de aprender a se mover. Veja bem, se você não tem ousadia para dar um grito, como você vai ter ousadia para chegar para o pastor PC e dar uma palavra? Amém? Porque às vezes você vai dizer coisas pelo Espírito, em palavra de sabedoria e em palavra de conhecimento muito estranhas. E não é fácil, eu estou falando sobre fluir nos dons. Eu vou dizer uma coisa para você, é uma coisa bem sensível, que é uma coisa que nós precisamos desmistificar. É que as pessoas pensam que quando alguém é usado em um dom, é Deus falando diretamente pela boca da pessoa. Não é assim. Você vai ver na Bíblia. Nós vamos ver aqui na Bíblia. Mas mesmo que eu repita, eu vou falar para vocês só para fechar o que eu estou falando aqui. Paulo, falando aos Coríntios, ele disse: se em se tratando de profetas, fale um ou dois, no máximo 3, um de cada vez, e os outros julguem. Julguem. Se Paulo está mandando julgar, ele está dizendo para julgar, isso quer dizer que aquela expressão, ela não tem garantia 100% para nós, de que é Deus falando. E principalmente quem recebe a profecia tem que julgar. Amém? E ele diz, julga a profecia. Não é para julgar o profeta. Isso não quer dizer que em um dado momento você não julga um profeta. Amém? Mas ele está falando a respeito da profecia. E eu não vou ensinar tudo não, porque não dá tempo não. Eu vou passar para cá. Porque eu já ia falar de julgar o profeta, mas vou deixar você com a interrogação. Amém? Então eu quero começar aqui em Romanos capítulo 1, versículo 10. Esse texto é bastante importante. Romanos capítulo 1, versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Amém? Olha aí, tanta coisa importante num versículo só. Primeira coisa, Paulo disse, eu quero estar convosco. Amém? Aí ele diz, para repartir algum dom, esse repartir é compartilhar, certo? E ele diz assim, para que vocês sejam confirmados. Eu vou começar atrás para frente em mente. Eu quero que você perceba o que ele diz. Eu vou lá, eu vou estar com vocês, eu vou compartilhar dons para que vocês sejam... Oi? Como está na sua Bíblia? Confirmados.
Isso quer dizer o quê? Que os dons confirmam a igreja. Os dons, o que vai confirmar, firmar mais, que vai fortalecer mais, o que vai estruturar mais a igreja, os dons. Ele está dizendo, eu vou repartir dons, e com essa repartição vocês ficam mais fortes. Amém? Veja como Deus vê as coisas. Ele está dizendo que dons vão fortalecer a igreja. Amém? Então é importante que nós aprendamos a fluir nos dons, e que os dons se manifestem, e que nós busquemos dons espirituais. Amém? Isso não é apenas para culto de oração, isso tem que ser todo culto. Amém? Então ele diz assim, voltando para o ponto: eu desejei muito estar convosco para repartir dons com vocês, compartilhar dons com vocês. E aí tem um engano no nosso meio, que a gente precisa corrigir, e eu já vi grandes ministros falarem isso, e até do Verbo da Vida, que eles dizem assim: se Deus quer fazer algo, Ele faz. Se Deus quer fazer, Ele usa qualquer pessoa aqui. E eu ouvi, por exemplo, isso com uma pessoa, pastor, falando a respeito de um ministro que viria, que era muito usado em dons de cura. Então, o ministro, parece que não deu certo vir para ministrar as curas, e o pastor disse assim: mas se Deus quiser fazer, Ele usa qualquer um de nós aqui. Você sabe que Deus pode usar qualquer um de nós? Ele pode usar qualquer um de nós, pode, né? Mas para Ele poder, tem coisas que precisam ser estabelecidas. Amém? Isso é fato, porque a Bíblia diz que a um é dado isso, a outro é dado isso, a outro é dado isso. Amém? Então, Deus não vai agir fora dos princípios dele. Amém? Então, por que é que quando esse ministro vem, acontece muita cura, e quando vem outro não acontece cura? Por causa do dom. Porque um tem o dom, e o outro tem outro dom. E Paulo, aqui como apóstolo, estava dizendo: eu quero estar convosco e compartilhar dons. Então, perceba que, para que aquilo acontecesse, Paulo deveria estar presente. Amém? Paulo deveria estar presente, e ele iria compartilhar dons. É claro que ele também iria receber, mas o ponto é, não dá para receber via e-mail. Amém? Não dá para receber pela internet. Amém? Não dá. Dons são compartilhados. E Paulo disse: eu quero estar presente. Amém? O que você acha que tem mais unção? Assistir um vídeo ou a carta que Paulo pegou na mão? Papel, que a Bíblia fala que os lenços eram levados e tocavam nas pessoas. Então, se fosse para pegar assim, ele dizia: todo mundo pega nessa carta aí, que tá os dons vão passar. Não, ele queria estar presente. Porque é importante estar presente. Aí a pessoa não vem para um culto, aí a outra diz assim: rapaz, foi poder, foi não sei o quê, foi não sei o quê. E a outra diz assim: não, mas eu recebi tudo em casa. Recebe tudo não. Pode até receber uma dose pela sua fé, mas não recebe tudo. Amém? Paulo falando para Timóteo, ele disse assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Rogo-te que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Pela imposição das minhas mãos. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo e o dom foi transferido.
transferência de unção precisa de contato. Amém? Transferência de unção precisa de contato. Então é por isso que nós impomos as mãos. Paulo queria estar presente, porque ele queria estar em contato com as pessoas. Então na igreja existe muita imposição de mãos. É necessária muita imposição de mãos, é necessária para transferir dons, para transferir coisas de Deus. A igreja é um lugar de contato, porque essas coisas são transferidas pela presença. Amém? Paulo era sabido, ele disse, eu vou aí, dou e vou aí recebo, eu compartilho com vocês. Haverá um compartilhamento de dons. Amém? Então, é normal. E nós precisamos aprender como as coisas acontecem na igreja. Porque a gente fica numa coisa muito quadradinha. Louvor, oferta, palavra. Aí se o ministro diz, eu queria orar por algumas pessoas aqui, a pessoa, lá vai. De novo. Igreja é lugar de compartilhamento. Os dons são compartilhados pela presença, pela imposição de mãos. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo para que ele recebesse algo. Amém? Então nós precisamos aprender a nos mover. Amém? Em Marcos capítulo 6, no versículo 4, eu não vou abrir todo, se você quiser olhar aí, você vai olhar enquanto eu falo, mostra que Jesus estava na cidade dele, e a Bíblia diz assim, ele não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar algumas pessoas, poucas, com imposição de mãos. Cada texto desse, irmãos, traz uma carga tão grande a respeito disso que eu estou falando, que não dá tempo nem eu explanar eles. Mas veja, por exemplo, que nós temos operação de milagres como um dom. Não é verdade? A Bíblia fala ou não de operação de milagres? Você acha que o dom de operação de milagres, ele deriva de quê? Ele deriva da graça de Jesus. Jesus operava milagres e aquela porção que ele recebeu, o Espírito sem medida, foi repartida, uma parte para cada um. E a Bíblia diz que ele recebeu o Espírito sem medida. A nós é dado uma medida. Agora, aquele que recebeu o Espírito sem medida, não pôde fazer milagres. Amém? E eu estava assistindo ontem um evento do pastor Cris, e eu já fui pessoalmente lá, é uma coisa chocante, mas eu estava assistindo esse mesmo evento no vídeo, e era o evento do centro de cura deles. Na ocasião que eu fui, eu vi todos os cadeirantes se levantaram. Não era 2, 3, 4, não, eram os 30. Todos se levantaram. As pessoas na maca, todas se levantaram. Também não era 5 nem 10. E todo tipo de doença foi curada. E eu estava assistindo ontem. E teve um rapaz que ficou na cadeira. E ele tinha uma cirurgia que não conseguia esticar a perna. E o pastor Cris já era bem a 100ª pessoa que ele impunha a mão já. E ele orou por ele e ele disse, você está curado. Mova a sua perna. E ele começou a mover. Começou a mover e não levantou na hora. O normal é que todos se levantam
E não levanta assim devagarzinho, não, é um pulo. E aí eu fiquei com aquela imagem na minha mente e eu vinha meditando sobre isso, porque não aconteceu. E eu me lembrei, ele não creu na palavra do homem, no dom que estava operando. Eu não sei se depois ele foi curado, mas ele podia ter se levantado de um pulo daquela cadeira. Ele poderia ter se levantado de um pulo daquela cadeira. Ele poderia ter se levantado de um pulo. Eu sei que ele poderia, porque o poder de Deus estava ali, operando. Mas ele precisava crer. Aí as pessoas pensam que é assim. No atacado, vai pegar qualquer um. Não é. Jesus não pôde. E a Bíblia diz que era por causa da incredulidade deles. Amém? E então, a Bíblia diz que pela imposição de mãos, ele curou algumas pessoas. Não fala de milagres, fala de curas. Quando a Bíblia faz uma observação dessa, significa que os milagres estavam disponíveis. Estava disponível, mas ele não pôde fazer milagres. Mas ele pôde impor as mãos sobre alguns e curar. Porque a imposição, quando a pessoa sai do seu lugar e vem, ela também está declarando algo. Se não tiver muita incredulidade, ela está dando autoridade para aquele que está orando. Ele está se abrindo em autoridade para aquele que está orando. E aí vai o limite de operação. Você está entendendo? Ele só pôde curar alguns pela imposição de mãos. Mas o que eu quero mostrar para você é a importância da presença. Jesus, aqueles que foram curados, só foram curados pela imposição de mãos. Ou seja, aquilo que tinha que ser dado, só foi dado quando impôs a mão. É a importância da presença. Amém? Mesmo eles tinham que crer. Porque nada é sem a fé. Amém? Então veja bem, Paulo queria estar presente para repartir dons, compartilhar dons. Então a gente precisa também aprender a receber dons. Amém? Nós precisamos aprender a atrair, crer. É a fé que atrai essas coisas, que recebe essas coisas. E nós precisamos estar prontos, não em incredulidade. Por isso que eu estou falando algumas coisas, para a gente ir quebrando também barreiras. Porque existem barreiras, fortalezas na nossa mente, que precisam ser destruídas primeiro. Amém? Existem fortalezas que têm que ser destruídas, elas têm que ser quebradas na nossa mente de limitação, porque senão nós não fluímos. Senão não vai fluir aquilo que tem que fluir na nossa vida. Amém? Vamos para 1 Coríntios capítulo 12. O capítulo dos dons espirituais. Versículo 7, quero enfatizar de novo isso aqui, porque é necessário. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Vou ficar só nesse por enquanto, o resto vocês já conhecem. Porque a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando a um fim proveitoso, ou visando confirmação, edificação. Amém? Mas eu quero dizer para você, ele está falando que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Eu gosto disso. Porque é dada para cada uma pessoa, é distribuída entre a igreja, para cada um, a manifestação do Espírito. Então, veja, o Espírito não vai se manifestar como pessoa,
ele não vai se projetar aqui no nosso meio. Ele vai usar pessoas de carne, como nós, como eu. Amém? Ele vai fluir através das pessoas, e ele quer fluir através de cada um. Ele não quer fluir através só de um, ele quer fluir, a manifestação é dada a cada um. Então nós, como um corpo, um tem um dom, o outro tem outro dom, o outro tem outro dom. Às vezes eu tenho o mesmo dom com uma especificação diferente, com um detalhe diferente. Por exemplo, a Bíblia fala aqui a respeito de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Então, todos esses dons, esses 3 dons, que são os primeiros 3 que ele cita, eles têm várias nuances em cada um deles. Então, eu posso ter palavra de sabedoria de uma maneira e o Atalias ter de outra. Você entende isso ou não? Deus pode me dar, através de imagens, palavra de sabedoria, ou Deus pode falar no meu interior, palavra de sabedoria. Deus pode me dar em um sonho, palavra de sabedoria. Saiba que os dons, normalmente, eles raramente andam sozinhos. Raramente, essa separação de Paulo aqui é didática. Mas os dons espirituais, eles raramente se manifestam sozinhos. Amém? Eles sempre estão ali, de ladinho um do outro. Palavra de conhecimento com discernimento de espírito, palavra de sabedoria junto com palavra de conhecimento, juntamente com profecia. Você está entendendo? Raramente essa manifestação do dom é sozinha. Ela acontece, mas as pessoas não aprenderam como os dons operam. Amém? Então, voltando. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Por exemplo, eu, muitas vezes, estou num culto e a palavra de conhecimento vem para mim. Eu já recebi de várias maneiras. Eu já recebi a informação no meu interior. Não é uma voz audível quando eu digo, Deus me falou, o Espírito me falou. Isso é um erro, vou dizer assim, não chega a ser um erro, porque foi Deus que falou. Mas como nós espetacularizamos as coisas, nós gostamos de, entendeu? Então nós dizemos, Deus me falou. E as pessoas pensam o quê? Que Deus falou e eu ouvi aqui. Ai, Deus fala com ele. Mas Deus fala no interior, é uma impressão. Amém? É uma coisa bem suave dentro, é uma confirmação, é algo que você vem, e aí você diz, rapaz, que coisa. É isso mesmo. Entendeu? Aí você diz assim, como é que o senhor sabe que é Deus, pastor? Porque eu sei. Eu sei porque eu sei. Porque aquilo ali não foi algo do meu pensamento. Às vezes eu fico na dúvida, e eu amadureço aquilo, para saber se é de Deus. Amém? Você não está entendendo isso ou não? Eu espero que você esteja entendendo, porque eu quero ajudar você. Porque segunda-feira eu falei, vou repetir. Eu acredito que a maioria da igreja, eu acredito que mais de 90% da igreja tem dons e já teve experiência com dom, mas sem saber como agir. Tem o dom manifesta, mas não sabe como agir. Eu vou dizer, por exemplo, que já aconteceu aqui com muitos, só para servir de exemplo, certo? Muitos já pararam as línguas, porque elas disseram, Vala, será que sou eu? Entendeu? E aí ela não fala em línguas, porque ela diz, Vala, mas é aquela coisa dentro, surgindo. E muitos têm palavra de sabedoria, e muitos têm palavra de conhecimento. Muitas vezes você olha para a pessoa, e vem uma coisa que você nunca pensou daquela pessoa, e você diz, Vala. E aí você, não vou. Eu acho que eu estou pensando besteira. Mas já era o dom, é o dom operando. Só que você não aprendeu a fluir com o dom.
E quantas pessoas já deixaram de receber uma palavra que vai edificar, que vai fortalecer, que vai consolar, que vai exortar, porque freou. Entendeu? Porque a igreja freia. Mas não freia de maldade, freia porque não sabe como lidar com isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu sou craque em parar essas coisas em mim. Eu tenho que ousar mesmo. Tem vezes que uma maneira que se manifesta de forma mais forte em mim, a palavra de conhecimento sobre enfermidade. E aí operam 2 dons, normalmente, quando eu tenho essa palavra de conhecimento. E eu preciso refinar, trabalhar, amadurecer isso, para ser mais exato. Os dons precisam ser amadurecidos. Eu sei que alguém na igreja está sentindo uma coisa. Pá, uma dor, uma doença. Às vezes vem como informação. E às vezes eu sinto a dor que a pessoa está sentindo. No meu corpo. Às vezes eu sinto no meu corpo a dor que a pessoa está sentindo. E pastor, como é que o senhor sabe que não é o senhor que está sentindo dor? Porque eu sei. Simplesmente eu sei que aquela dor não é minha. Ela não é minha. Ela é uma pessoa que está precisando. O dia que eu fiquei mais impressionado, irmãos, foi no dia que a pessoa estava com dor de dente na igreja. E eu percebi que a pessoa estava com dor de dente. E eu digo, eu não vou falar, porque ninguém vem para a igreja com dor de dente. A negada só quer um motivo para não vir para a igreja. Dor de dente é chato, irmão. A pessoa sai de casa com dor de dente para ir para a igreja. Você já imaginou? Amém. E eu digo assim, eu não vou falar isso não. Eu estou... Aí eu fui amadurecendo aquilo, eu digo, eu vou falar. Tenho certeza. E eu falei, irmãos, e tinha gente na igreja com dor de dente. E foi curada na hora. Amém? Foi curada na hora. Curada não porque eu curei a pessoa. Porque os dons estão operando. E a palavra de conhecimento, ela vem para fortalecer aquela pessoa. Saber que Deus está olhando, querendo curar ela, e ela está sem saber que Deus está querendo curar daquilo. Entendeu? E às vezes Deus está curando você de coisas que você, passou. Deus já me deu informações atrasadas sobre problemas de pessoas. E eu disse, Senhor, por que o Senhor fala coisa que a pessoa já estava curada? Ele disse, porque eu quero que ela saiba que fui eu que curei. Que não foi simplesmente passou. Eu quero que ela saiba que eu estou cuidando dela. E que na hora que ela precisar, é só ela crer em mim. Que eu estou operando. Porque às vezes você já fez isso. Você estava com uma coisa, você orou. Depois, eu vou ficar com isso aqui mesmo, vou ter que fazer o que eu tenho que fazer mesmo, eu tenho que ir trabalhar, eu vou trabalhar. E aí no decorrer passou, e você se esqueceu e só disse assim, minha dor de cabeça passou. Passou, mas não foi passou, foi Deus me curou. Precisa dar glória a Deus. Deus precisa ser glorificado por cada coisa que Ele faz. Amém. Então, a manifestação do Espírito é dada, e ela é dada, irmãos, a cada um. E nós precisamos aprender a fluir com esses dons. Por exemplo, discernimento de espírito. Vai agir, comigo vai ser uma coisa, com você vai ser outra. Tem gente aqui que tem visão aberta. Tem gente que sonha. E é discernimento de espírito. É uma entrada no reino espiritual. Tem gente que sonha e entra no reino do espírito. Tem gente que cai na unção e tem um discernimento, uma entrada no reino espiritual. Tem gente que tem de olho aberto. Entendeu? Percepções não são discernimento de espírito. Mas discernimento de espírito é essa coisa mais forte, é uma visão. Entendeu? Então, se a pessoa não aprender
que nós vamos ser usados de formas diferentes. Vamos ser usados, irmãos. Amém? Nós vamos ser usados. Eu até tive uma experiência agora que eu lembrei. Numa família que eu fui, uma pessoa tinha ficado endemoniada. E aquela pessoa que ficou endemoniada já era o terceiro pastor que orava por ela. E esse pastor com o qual ela manifestou, ele estava orando sem orar por ela, e ele teve o discernimento de espírito. Ele viu no reino do espírito um demônio na vida da moça. E orou por ela, e ele disse o que é que ela estava sentindo de dor, e expulsou o demônio, e a moça foi curada. E aí a pessoa me perguntou: pastor, por que aquele pastor, ele é o mais espiritual de todos? Porque o outro estava lá, não teve percepção nenhuma, tinha outro orado, não manifestou demônio. Não, é um dom que opera de forma diferente. Amém? Nós precisamos aprender essas nuances dos dons se movendo. Você não vai se mover igual a mim. Pode, mas mesmo se movendo nos mesmos dons, as doses são diferentes. As doses de dons. Então, tudo isso a gente precisa aprender para fluir. Se eu não me mover que nem o fulano de tal, eu não quero. Não, eu quero. Eu quero que o dom flua em mim da forma que o Espírito Santo me concede. Amém? Mas eu estou aberto para o Espírito Santo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você interessante. Abre em 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 16. Essa história aqui todo mundo conhece. Foi quando Samuel foi ungir Davi. Amém? Samuel é considerado um dos maiores profetas, se não o maior profeta do Antigo Testamento, né? E ele foi, Deus falou para ele: Samuel, vai para a casa de Jessé, o belemita, porque lá eu escolhi um rei para mim da família dele. Então ele vai lá. E aí, eu vou ler só isso aqui. Porém, versículo 7, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, chamou Jessé Abinadab, fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. E assim por diante. Agora veja de novo comigo. Samuel era um profeta, e esse era profeta de ofício. Tinha vários dons operando, e além de tudo, na época do Antigo Testamento, era mais forte ainda, né? Essa questão de Deus falar através do profeta e tal, tal, tal. Mas você percebeu que Samuel foi para a casa de Jessé, e ele fez passar cada filho de Jessé diante dele, e quando o filho passava, Jessé dizia assim, Deus falava: não é esse, depois, não é esse, depois, não é esse, depois, não é esse. Por que é que Deus não chegou para Samuel e disse assim: ei, vai na casa de Jessé, e lá tem um rapaz chamado Davi, ele está lá de trás das malhadas, manda chamar ele, porque ele é o rei de Israel. Você nunca parou para pensar nisso? Por que você pensa que o profeta tem que saber tudo? Por que você pensa que profetizando você precisa saber cada detalhe? Quando você tem uma palavra de conhecimento, ou uma palavra de sabedoria, você precisa dizer o nome, o endereço e o número da identidade da pessoa. Porque alguém já operou nesse dom. Samuel, ele não sabia, ele precisava ver. Ele precisou investigar. Amém? Então, veja que um profeta não sabe tudo. Nem quando ele, às vezes,
guiado por Deus. Ele é guiado, ele foi guiado. E ser guiado por Deus até aqui, não quer dizer que você vai ter tudo depois daqui. Só quer dizer que você está na direção certa. Amém? Portanto, nós precisamos entender que eu falar profetizar de um modo geral, certo? Não exatamente profecia. Nós temos essas terminologias que não são bíblicas, mas a gente usa. Então, profetizando de um modo geral, nós não precisamos saber tudo. Não vamos saber tudo. Muitas vezes, nós vamos ter as primeiras informações. Então, muita gente não entrega nada para a pessoa, porque só vem uma palavra. Entendeu? Às vezes a pessoa, só vem assim, corajoso. Deus mandou dizer para ele corajoso. Que palavra é essa? E aí você não vai. Pá, eu só tenho isso. Senhor, me dá mais, me dá mais. Não. Samuel só tinha uma palavra, foi de lá, é da casa. Você está entendendo ou não? Deus faz assim. Por quê, pastor? Não sei. Não sei. Tem coisas que eu nunca entendi. Por que Deus precisa usar uma pessoa para falar em línguas e outra para interpretar? Por que ele não diz logo o que tinha que dizer pela pessoa que falou em línguas? Amém. Pastor, o senhor está falando, Deus não fica com raiva disso, irmão, são as nossas limitações, que nós ainda não chegamos no entendimento do agir de Deus, somos nós limitados, mas eu até posso dizer para você, que Deus quer usar cada um, e os dons são diferentes. Então, aquela pessoa que recebeu o dom para falar publicamente línguas, não recebeu o dom para interpretar. Então, uma hora o Espírito Santo vai no coração dela, dá uma língua para a igreja, e ela só vai falar aquilo ali. Amém? Ela vai dar uma língua para a igreja, autorizada com uma mensagem. Se ninguém interpretar, ele vai se calar e tomar o lugar dele e orar sozinho. Amém? Porque até isso eles distorceram, né? Dizendo que não é para orar em línguas na igreja. Não, Paulo estava falando se houver línguas públicas. Falar línguas para o povo de Deus. E ele disse, fale, se não tiver o intérprete, então se cale. Amém? Como é que eu vou saber se tem intérprete? Eu vou dizer, ei, tem alguém intérprete aí? Eu vou falar em línguas aqui. Ninguém anda com crachá, aquela carteirinha. Aquele só que o Ademir gosta de usar de diácono aqui. Aquele bicho que bota intérprete de línguas. Ninguém usa aquilo. Amém? Então, irmãos, o fluir espiritual está disponível. Primeira coisa que nós devemos entender, o que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, qual é o ponto? Qual é o ponto que Paulo fala? O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, o outro tem cântico, um tem profecia, um tem língua, o outro tem interpretação. Quando vos reunis. E o ponto não é a minha santidade, o ponto não é a minha boa aparência, o ponto não é a minha eloquência, o ponto é quando nos reunimos. Quando nos reunimos, um tem, o outro tem, o outro tem, o outro tem. Você sabia que agora tem? Por quê, pastor? Porque nós estamos reunidos. Quando estamos reunidos, o Espírito libera. Agora, nós não entramos. Por que não entramos? Porque nós não entendemos o mover. Nós não entendemos o fluir do Espírito. Amém?
não é por causa da minha santidade que eu opero nos dons. E às vezes a pessoa se trava, porque ela ainda tem algumas falhas, algumas limitações, mas o dom é para nosso fortalecimento. É para nós sermos edificados, para nós sermos confirmados. Corinto era uma igreja que Paulo diz são carnais. São carnais. Chamou eles todos de carnais. Porque Corinto tinha prostituição, tinha divisão. Na nossa igreja não tem divisão. Não tem prostituição. Diga graças a Deus. Lá tinha todo tipo de esculhambação, irmão. Amém? Mesmo assim, eles fluíam nos dons, e Paulo diz assim, de modo que não vos falta nenhum dom. Corinto operava em todos os dons. Pastor, isso quer dizer que a gente não precisa viver em santidade? Não, não é isso. Eu quero dizer que dom é presente. Dom é presente. Presentes não são dados por mérito. Amém. Tem pessoas aqui que têm filhos desobedientes, mas não deixam de presentear os filhos. Não é verdade? Presentes são presentes. E se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E ele está falando a respeito dessas repartições. Amém? É o que eu estou dizendo para vocês, irmãos. Eu tenho certeza, plena convicção, eu tenho como uma informação do Espírito, que mais de 90% da igreja tem dons. Eu tenho isso como uma plena convicção. O que você não fez ainda foi fluir neles. O que você não percebeu ainda é como eles se movem na tua vida. Qual é o tipo de dom que você tem? Qual é o tipo de dom que você está ali, que está ali, está latente dentro de você. Mas você não percebeu ainda, você não aprendeu a fluir com eles. Pelo menos, por exemplo, nós temos as línguas. Amém? Somos batizados no Espírito Santo, é um dom. Línguas é um dom. E a maioria de nós, a grande maioria, já teve interpretação de línguas. Tenho plena convicção. Não tenho medo de errar. Porque Paulo disse assim, aquele que ora em outras línguas, peça para que também possa interpretar. E aí muita gente confunde essa língua pública e a interpretação pública das línguas é uma coisa. Intérprete de línguas é uma coisa. Intérprete público é um dom específico. Mas Paulo diz assim, aquele que ora em línguas, peça para que possa interpretar. E a Bíblia mostra, em 1 Coríntios 14, que toda língua que Deus te dá, toda língua, toda hora que você fala em qualquer hora que você ora em línguas, ela vem carregada com coisas. Toda língua que você fala, você pode dar uma rajada agora aqui, e ela sai carregada. Amém? Porque a Bíblia diz que o que ora em línguas, fala segredos divinos. O Espírito Santo não fala à toa. Amém? O Espírito não fala à toa. Jesus disse, eu só falo o que ouvi do meu Pai. O Espírito Santo, ele só fala coisas exatas. E quem te concede a língua é o Espírito Santo. Quem concede o falar em línguas é o Espírito Santo. Quem fala sou eu, quem concede é Ele. Eu sou apenas um instrumento nesse sentido. Falo em línguas, meu espírito ora, mas é o Espírito Santo que, essas palavras eu não sei, é o Espírito Santo que me dá. Então eu falo coisas exatas. E elas saem carregadas de poder de Deus, saem informações do alto. Todo crente pode e já teve interpretação do que orou em línguas.
só que não percebeu. Porque se engana pensando que vai ouvir uma voz, a interpretação como uma voz, não é? Uma coisa falando dentro dela bem forte, eis que eu te digo, entendeu? Ou fala um pouco em línguas e vem aquela tradução da língua, e aí não sabe que aquela interpretação que Paulo está falando é uma impressão, uma informação lá dentro, através da oração em línguas. E você recebe a informação dentro. E muitos estão perdendo informações preciosas. Coisas poderosas do Senhor. Porque não aprenderam a fluir nos dons. Mas eles estão disponíveis. E eles estão disponíveis agora. Eles estão disponíveis porque nós estamos reunidos. Mas depois, irmãos, que você se torna prático, isso pode ser uma prática na tua casa. Na verdade, interpretação de línguas, isso é para a gente receber qualquer hora. Amém? Mas eu quero motivar você a estar aberto para o dom, para o fluir do dom. Não apenas aberto para o dom, mas para fluir, porque Deus quer te usar. Deus quer usar você nos dons. Porque Deus quer alcançar pessoas. E tem coisas, irmãos, que o Espírito Santo, ele quer usar a gente para salvar vidas. Salvar vidas. Eu já falei para vocês várias histórias aqui. Eu posso repetir muitas, e tem muitas ainda acontecendo. De vezes e vezes que a informação veio, aquela coisa veio, pela oração em línguas, e eu pude evitar um mal maior. Eu pude receber presentes, gerar coisas para manifestar na minha vida. Eu nunca vou esquecer quando eu fui buscar o Ben no hospital. Nunca. Porque eu me acordei umas 4 da manhã, ou 5, não lembro. E aquela informação, eu tinha orado a respeito dele sair naquele dia que eu queria. Eu disse para o Senhor, eu quero ele eu quero fora do hospital, eu quero ele na minha casa. A minha casa é o lugar dele. E aí aquela coisa veio, levante-se e vá orar para que ele saia hoje, do dia que você falou. E eu me levantei, e orei em línguas, e eu declarei ele voltando para casa. E o médico não quis liberar ele, e eu falei com o médico, e aconteceu. Entendeu? Então, aquilo para mim foi inesquecível. Fora outras coisas. Livramento de morte, que a nossa família já teve, por causa da interpretação. Não foi o Senhor disse assim, eis que eu te digo, agora vai acontecer. Não foi isso, foi aquela impressão de uma coisa, um sinal de perigo. Entendeu? Aquela placa com a caveira e os 2 ossos assim, perigo. Aí, opa, eu preciso orar. Tem um perigo aqui. Você já percebeu isso? Eu sei. Um dia você já saiu de casa e estava com aquela impressão, aquela coisa, e eu estou tão assim, mas não orou, e era para ter orado. Amém? Eu lembro do dia que eu estava orando na minha casa, eu ia sair para a vigília, e eu orando para que Deus guardasse a minha casa, guardasse tudo que eu tinha, e o Espírito, repreenda o Espírito do assalto, repreenda o Espírito do assalto, repreenda. E eu digo, Senhor, não vai ter ninguém em casa, se fizer, no máximo é um roubo, mas minha casa é guardada, repreenda o Espírito do assalto. Quando eu peguei o ônibus, cheguei num dado ponto, 2 assaltantes, e foram subir no ônibus, isso 11 e pouco da noite, 2 assaltantes foram subir, e eles não conseguiram, a porta abriu, mas eles não conseguiram entrar. Eles tiveram que pular para trás, eles pularam, e quando ele pulou, deu um tiro para dentro do ônibus. E não havia marca nenhuma de bala dentro do ônibus. E muitas vezes nós perdemos essas informações. Aí, pastor, o senhor
Não, irmãos, eu já perdi de ganhar muita coisa. Porque também deixo passar informações preciosas. Mas eu estou crescendo. Amém? Eu estou avançando. Amém? E essa palavra foi dada para você aprender um pouco mais a fluir. Eu acredito que nós estamos só começando, nós precisamos crescer. Irmãos, vamos fluir nos dons. Dê lugar ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agir através da tua vida. Não se fecha. Não se fecha. Toca aí, Rodrigo, um pouquinho, por favor. Eu sei que tu veio só para tocar. Aleluia. Uma coisa que eu quero dizer para você, e você vai me perdoar mais uma vez, porque eu preciso fazer isso e falar isso. Nós precisamos de tempo para as coisas espirituais. As coisas espirituais demandam tempo. Não é apenas 3 minutos de oração em línguas que vai te capacitar. Não é apenas 5 minutos de leitura bíblica que vai te afinar. Você está entendendo? Nós precisamos de tempo. Tempo com Deus, tempo de oração, tempo de espera. Nunca podemos viver essa vida dessa maneira apressada, as coisas de Deus. Por quê, pastor? Eu tive muito problema aqui na igreja, um tempo atrás, quando eu comecei os cultos de oração do jeito que são. Porque alguns irmãos, até da diretoria, nós perdemos até um mover do Espírito aqui, irmãos. Aqui tem gente aqui que é testemunha, a Milena, o pessoal mais antigo aqui. Nossos cultos aparecia ouro na nossa mão, óleo. Ficávamos com as mãos meladas de óleo da unção. Ouro na cara, em todo canto. E algumas pessoas da diretoria começaram a questionar porque os cultos demoravam. E começaram a causar uma divisão na igreja nesse sentido. Opa, obrigado. E começaram a causar divisão nesse sentido. E nós perdemos um mover de Deus aqui na igreja. Porque eles diziam assim: pastor, o culto está terminando tarde. Se Deus quer fazer algo, Ele pode fazer em 1 minuto, eles diziam. Se Deus quer fazer, Ele faz até 9 horas da noite, pastor. Se Deus quer fazer, Ele faz até 9 horas. Né? Ignorância. Porque Deus, Ele faz em milésimos de segundo. Amém? Deus está pronto. Quem precisa de tempo somos nós. Somos nós que precisamos do tempo. Não é Deus. Amém? Não é Deus, Deus precisa que o culto, nada. Não, somos nós. Nós que somos lentos. Nós que demoramos a estar no Espírito, que demoramos a nos aprofundar nas coisas de Deus. Amém? Então, para fluir em dons, para uma igreja crescer, precisa de tempo. As coisas espirituais precisam de tempo. E se você não tem tempo quando vem para a igreja, eu fico imaginando em casa, para tirar esse tempo, para ter o seu período de oração, para ficar capturado ali pela aquela, sabe? Não, marquei 1 hora de oração, vou orar, glória a Deus, 1 hora, glória a Deus, terminei. E não se deixar ficar mais, entendeu? Eu fico pensando nisso. Se a gente não tem tempo na igreja, que a gente sai com o propósito de vir para a igreja e receber de Deus, eu fico imaginando como é essa coisa na nossa casa, de acordar de madrugada, acordar 3 horas da manhã, e orar, e orar, e orar, e orar, até da hora de ir trabalhar. Pastor, pelo amor de Deus, eu passo o dia trabalhando. Deus é poderoso para te fortalecer, irmão, para renovar. E se não, muitos aqui passavam a noite na farra, irmãos, e ia direto trabalhar no outro dia, para as coisas do mundo. Amém? É fato.
as coisas espirituais precisam tempo. Amém? Demandam tempo. Aleluia. Eu quero só orar por você. Eu acredito que foi depositado dentro de você. Eu quero dizer para você, tem dons aí. Tem dons espirituais dentro de você. Eles já estão aí. Aleluia. Além do mais, nós podemos compartilhar dons. Nós podemos fazer essa coisa abençoada, que é ser igreja e pegar do dom que o outro tem, se servir do dom do outro, servir ao outro com o dom. Aleluia. Obrigado, Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Eu sei que enquanto eu estou falando, o teu poder está disponível, Pai, por causa da tua palavra, Pai. Porque é a tua palavra, Senhor, como está escrito, e os sinais seguiram a palavra. Eu creio, Pai, que dons espirituais estão sendo avivados aqui, estão sendo percebidos, Pai. Muitas vezes os meus irmãos apenas não percebiam esses dons, mas eu oro agora, Pai, por percepção, Pai, no Espírito, para entender o fluir do dom. Que essa palavra, Pai, ela possa fluir e alcançar os lugares mais profundos do coração deles, Pai. Que sejam despertados esses dons preciosos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que haja um despertamento para fluir nos dons espirituais. Dons de sabedoria, palavra de conhecimento, de discernimento de espírito, de curar, dons de curar, milagres, fé sobrenatural, Pai, línguas, interpretação e profecia, Pai, e todas essas nuances, Pai, de dons nessa igreja, Pai, para o nosso crescimento. Obrigado pelo toque do Espírito Santo em cada íntimo, em cada espírito, Pai. Ei, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado pelas distribuições, Pai. Obrigado pela ousadia, Pai. Espírito de ousadia para fluir nos dons. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Eu te rendo graças, Senhor, por cada dom dessa igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.